Boa tarde, galera do AVA. Hoje com a refeitura da primeira avaliação da terceira unidade, né? Espero aí quem assistiu o AVA tenha se dado bem, né? Fechado o teste, a avaliação, né? Tudo aí que foi comentado na sala de aula, na aula presencial e na aula do AVA, caiu, ou seja, estava presente na sua avaliação. Vamos lá, eu escolhi algumas questões. A primeira questão mesmo de função exponencial, né? Eu tenho uma função f de x sendo igual a 2 elevado a 2x mais 1. E tenho a informação que f de a é igual a 4 vezes f de b. Na questão ele pede o seguinte: a respeito de a e b, temos, ou podemos afirmar. Então, o que é que eu devo fazer? Ó? Pegar as informações, colocar como dados. Ó. F de x equivale a 2 elevado a 2x mais 1. E sei que f de a é igual a 4 vezes f de b. Isso aqui é a chave da questão. Ó. Deixa aqui. O que é que eu preciso fazer? Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou calcular f de a separadamente. Calcular f de b separadamente e depois eu vou substituir. Vamos lá. Calcular f de a. Vou calcular aqui embaixo até. Ó. Calcular f de a é eu calcular a imagem de a na função f. Basta pegar o a e substituir no lugar de x na função f. A função f é uma função exponencial, né? Então, f de a vai ser igual a 2 elevado a 2a mais 1. Foi o que você fez aí, Brandão? Substituir ó, o a no lugar de x. Então, f de a corresponde a 2 elevado a 2a mais 1. Preciso de f de b, ó. Calcular f de b é eu calcular agora a imagem de b na função f. Basta fazer a mesma coisa, só que agora eu vou substituir o quê? B no lugar de x. Ó. Então, vai ficar 2 elevado a 2b mais 1. Pronto. Então, encontrado a imagem de a na função f e a imagem de b na função f, vou substituir ali, ó, na chave da questão. Eu sei que f de a corresponde a 4 vezes f de b. Qual o valor de f de a? F de a corresponde a, vou substituir, hein? 2 elevado a 2a mais 1, sendo igual a 4 que multiplica f de b. Qual o valor de f de b? 2 elevado a 2b mais 1. Vamos substituir. Ó, 2 elevado a 2b mais 1. Joia. O que é que eu vou fazer aí? Reduzir aqui, ó, o 4 para a base 2. Eu posso transformar, colocar o 4 na base 2, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter 2 elevado a 2a mais 1, sendo igual, 4 não corresponde a 2 ao quadrado, é só fatorar, ó, vezes 2 elevado a 2b mais 1. Perceba que no segundo membro eu tenho um produto de potência de mesma base. Deveremos conservar a base e somar os expoentes. Então, vou ter 2 elevado a 2a mais 1, sendo igual a 2 elevado a quanto? 2b mais 3. Aí, ó. Conservei a base e somei o expoente, os expoentes. 2 somado com 2b mais 1 vai dar 2b mais 3. Agora eu venho no seguinte, caiu naquele primeiro caso de resolução de equações exponenciais, né? Ora, o método da igualdade das bases. Se eu tenho aqui bases iguais, implica eu ter o quê, gente? Os expoentes serem iguais. Se eu tenho 2 elevado a 2a mais 1 sendo igual a 2 elevado a 2b mais 3, é a mesma coisa de dizer que 2a mais 1 vai ser igual a 2b mais 3. Ó. Vou fazer o seguinte, eu vou isolar no primeiro membro os termos acompanhados das variáveis a e b, no segundo membro os termos independentes. Então, aqui eu vou ter 2a, ó, menos 2b, sendo igual a 3 menos 1. Com isso, eu vou ter 2a menos 2b, sendo igual a 2. Perceba que essa equação aí eu posso ainda simplificá-la, né, por 2. Ó, posso dividir essa equação toda por 2. É isso que eu vou fazer. Dividindo essa equação toda por 2, eu vou obter o seguinte, ó, vou simplificar. Por 2 vai dar 1. Então, 2a dividido por 2, vou ter 1a, menos 2b dividido por 2, eu vou ter b, sendo igual a 2 dividido por 2, vou ter resultado igual a 1. Então, o que é que eu fiz aqui? Simplifiquei a equação toda por 2, ó. 2 dividido por 2 vai dar 1. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, está sinalizado como menos b. E 2 dividido por 2, eu vou ter 1. Então, a mais b deu igual a quanto?
igual a 1. Vamos analisar as alternativas, né? Então, A menos B sendo igual a 1, onde é que se encontra isso aí? Se encontra na letra E. Então, a primeira questão aí, no gabarito, é a letra E. É de escola. E a gente fecha a primeira questão. Vamos nessa, hein? Me aguarde. Valeu. Vamos nessa, questão 2, hein? Questão 2, outra questão envolvendo função exponencial. Eu tenho a informação que f de x corresponde a 4 elevado a x mais 1. Sei que f de 2 menos x equivale a 2 vezes f de x e pede-se o valor de x. Então, a chave da questão, ó, é esta equação. Eu sei que f de 2 menos x equivale a 2 vezes f de x. O que é que eu vou fazer? Separadamente, eu vou calcular f de 2 menos x. Posso calcular aqui separadamente? Posso, ó. Como é que eu calculo f de 2 menos x? Basta eu substituir 2 menos x no lugar de x na função f. Então, vai ficar 4 elevado a 2 menos x mais 1. Logo, f de 2 menos x vai ser igual a 4 elevado a menos x mais 3. Somei, ó, 2 mais 1, 3. Então, vai ficar 4 elevado a menos x mais 3. Este valor que eu encontrei aqui, eu vou substituir aqui, ó. Qual o valor de f de 2 menos x? 4 elevado a menos x mais 3, ó. Sendo igual a 2 que multiplica f de x. F de x é a lei de informação da função, ó. F de x corresponde a 4x mais 1. Então, vou substituir aqui, ó. 4x mais 1. E agora, Brandão, o que é que você vai fazer? Vou passar aí, ó, o 4 aqui para a base 2 e esse 4 também para a base 2. 4 equivale a 2 ao quadrado. Fatorando, 4 equivale a 2 ao quadrado. Só que está elevado a menos x mais 3. Sendo igual. 2 eu vou deixar aqui mesmo. 2 é a mesma coisa, 2 elevado à primeira, não é isso? Vezes 4 na base 2 equivale a 2 ao quadrado. Só que está elevado a x mais 1. Correto? Vou aplicar a propriedade de potência. Potência de potência. Conservo a base e multiplico os expoentes. Só que aqui eu vou ter de aplicar, ó, propriedade distributiva, ó. Eu vou pegar o 2, vou multiplicar por menos x, vou multiplicar por 3. Então, vai ficar 2 elevado a menos 2x mais 6. 2 multiplicado por menos x dá menos 2x. 2 multiplicado por 3 dá 6. Sendo igual a 2 elevado à primeira vezes. Mesma coisa aqui, ó. Potência de potência. Vou conservar a base, que é 2, e multiplicar os expoentes. Não esqueça de aplicar a propriedade distributiva. Eu tenho 2 multiplicado pela expressão x mais 1. Então, vai ficar 2 elevado a 2x, que é 2 vezes x, mais 2, que é 2 vezes 1. Vamos lá. Aqui eu vou deixar como está. Vai ficar 2 elevado a menos 2x mais 6, certo? Igual. Note que eu tenho aqui um produto de potência de mesma base. Vou conservar a base e somar os expoentes. 1 somado com a expressão 2x mais 2 vai dar 2 elevado a 2x mais 3, porque 2 mais 1, 3. Bases iguais implica o quê? Expoentes serem iguais. Então, vou obter menos 2x mais 6, sendo igual a 2x mais 3. Então, vou logo, ó. Passar 2x para o primeiro membro, ele vai passar com menos 2x. Adicionado com menos 2x, vai ficar menos 4x. Passando 6 do primeiro membro para o segundo membro, ele vai passar com menos 6. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Então, eu tenho menos 4x sendo igual a menos 3. Ó. Vou multiplicar ambos os membros por menos 1. Multiplicando menos 1, eu vou obter 4x sendo igual a 3. 4x sendo igual a 3, vou pegar aqui um atalho, implica em dizer que x vai ser igual a quanto? 3 quartos. Então, o valor de x na questão é 3 quartos. Ele está pedindo o valor de x, né? Seja a função f de RR definida por f de x sendo igual a 4 elevado a x mais 1. Se f de 2 menos x equivale a 2 vezes f de x, x é igual a 3 quartos. Qual a alternativa correta? Letra D de dado. Ó. Então, a alternativa correta é a letra D. Pede-se o valor de x. Então, x equivalente a 3 quartos é a letra D.
e a gente fecha a questão. Daqui a pouco eu volto para fazer mais algumas, hein? Valeu. Vamos nessa, galera. Questão 3, né? Se o gráfico da função f de x, né, exponencial, equivale a 3 elevado a x, então a função exponencial corresponde a 3 elevado a x. E o gráfico passa pelo ponto, que eu chamei de ponto P, de abscissa k menos 1 e ordenada raiz de 3. Então, k é igual a... Então, ele pede o valor de k, sabendo que o gráfico da função f de x passa pelo ponto k menos 1 e raiz de 3. Passa pelo ponto de abscissa k menos 1 e ordenada raiz de 3. Ora, se aqui é abscissa, vou chamar de x. Se aqui é ordenada, vou chamar de y. Então, o seu é o seguinte, se x for igual a k menos 1, y vai ser igual a raiz de 3. Então, a imagem de k menos 1 na função f de x corresponde a raiz de 3. F de x sendo igual a 3 elevado a x, não é a mesma coisa dizer que y é igual a 3 elevado a x? Vê se não fica melhor. F de x e y têm o mesmo significado, né? Então, o que é que eu vou fazer, gente? Vou substituir, ó. Se x for k menos 1, y vai ser igual a raiz de 3. Então, o que é que eu vou fazer? No lugar de y, eu vou substituir por raiz de 3. E no lugar de x, por k menos 1. Vamos lá, substituindo. No lugar de y, eu vou substituir por raiz quadrada de 3. Sendo igual a 3 elevado a x. Qual o valor da abscissa? K menos 1. Então, fácil, ó. Questão de substituição, ó. Então, se x for k menos 1, y vai ser igual a raiz de 3. Raiz quadrada de 3 é a mesma coisa de 3 elevado a meio, ó. Isso aqui já foi lembrado na aula presencial, na aula do AVA. E isso aí foi da 8ª série, né? Toda vez que eu tiver um radical, eu posso escrevê-lo na forma de potência de expoente fracionário, né? A gente até brinca, ó. Quando o índice não vem explícito, é porque é 2. Como o expoente do radicando também não veio explícito, eu posso dizer que é 1. Então, isso aqui é a mesma coisa de 3 elevado a meio. A gente até brinca. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, né? Então, 3 elevado a meio vai ser igual a 3 elevado a k menos 1. Poxa, se eu tenho bases iguais, implica eu ter o quê? Expoentes iguais. Então, aqui é a mesma coisa dizer que meio é igual a k menos 1. Vou colocar aqui ó, 1 no denominador para aplicar a proporção, né? Produz meios igual a produz extremos. Toda vez que eu tiver uma igualdade de duas razões, eu posso aplicar a propriedade da proporção. Produz meios é igual a produto dos extremos. Então, aqui eu vou ter 2 que multiplica k menos 1, vai ficar 2k menos 2, certo? Igual a 1 vezes 1. Quanto é 1 vezes 1? 1. Então, resolvendo essa equação do primeiro grau de variável k, eu vou ter 2k sendo igual a 1 mais 2, menos 2 passando para o segundo membro, vai passar com mais 2. 1 mais 2, 3. Com isso, k vai ser igual a 3 meios. 2 que está multiplicando por k, vai passar para o segundo membro, dividindo. Então, k equivale a 3 meios. Vamos analisar as alternativas. K sendo igual a 3 meios, está na letra A. Então, questão 3, letra A. Parabéns aí, quem acertou, ó. Letra A. E daqui a pouco a gente volta a fazer mais. Valeu. Vamos lá, galera, questão 4, né? Um probleminha aí envolvendo função exponencial. Como eu já disse, a Derbal também já falou várias vezes na aula presencial. Leia com lápis, né? Riscando as informações, depois colhendo as informações. Fica bem mais fácil você acertar a questão, hein? Então, vamos lá. Questão 4. Segundo dados de uma pesquisa, certo? A população de certa região do país vem decrescendo em relação ao tempo t contado em anos, certo? Então, t é o tempo contado em anos. Aproximadamente segundo a relação, segundo a função, ó, P de t sendo igual a P de 0 vezes 2 elevado a menos 0,25t. Então, observe que isso aqui é uma função exponencial, a lei de informação da função. Sendo P de 0, né, uma constante que representa a população inicial desta região, e P de t, a população após t anos, determine quantos anos, então, determine o valor de t, né?
Determine quantos anos se passarão para que essa população fique reduzida à quarta parte da população inicial. Então, na questão, ele pede o seguinte, ele quer saber o valor de T em anos, para que a população se reduza à quarta parte da população inicial. Então, ele quer saber o valor de T quando P for a quarta parte de P de zero. Então, está fácil. Perceba que eu coloquei aqui, ó, P de zero sendo a população inicial, P de T sendo a população após T anos e T o tempo em anos. Então, pede-se o valor de T quando P de T for igual a P de zero sobre 4. Ele quer saber o valor de T quando a população se reduzir à quarta parte da população inicial. Então, o que é que eu vou fazer? No lugar de P de T, eu vou colocar P de zero sobre 4. Ele não quer que se reduza à quarta parte? Então, está ali. E aqui, eu vou ter P de zero vezes 2 elevado a menos, né? Menos 0,25 T. Joia. Perceba que aqui eu posso simplificar, ó, galera. Eu tenho aqui ó, a igualdade de duas razões, eu tenho uma proporção. Eu posso simplificar aqui, ó. P de zero por P de zero que dá 1 e P de zero por P de zero que dá 1. Tá vendo? Posso simplificar porque é um produto. Em uma proporção, eu posso simplificar tanto na horizontal como na vertical também, né? Vertical ou horizontal. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter 1/4 sendo igual a 2 elevado a menos 0,25 T. Joia. 1/4 eu posso escrever na base 2. 1/4 é a mesma coisa de 2 elevado a menos 2. Concorda? Se 4 é 2 ao quadrado, 1/4 é 2 elevado a menos 2. Expoente negativo indica a inversão da base. Então, 2 elevado a menos 2, sendo igual a 2 elevado a menos 0,25 T. Ora, bases iguais implica o quê, gente? Em expoentes ser iguais. Então, vou ter menos 2, sendo igual a menos 0,25 T. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o menos 0,25 T para o primeiro membro, vai passar com mais, né? 0,25 T. E vou passar o menos 2 para o segundo membro, vai passar com mais 2. Joia. Então, T vai ser igual a 2 sobre 0,25 que está multiplicando por T, vai passar o quê? Dividindo. Agora, eu vou dividir 2 por 0,25. Perceba que 0,25 corresponde a 25 centésimos. Você sabe que toda vez que você tiver uma fração e você multiplicar o numerador e o denominador dela por qualquer número diferente de zero, não altera. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 100, para fazer com que o denominador se torne um número inteiro. Então, vai ficar como aqui, ó. Eu vou ter o tempo, T, sendo igual a 2 vezes 100, dá 200, dividido por 0,25 vezes 100. 0,25 vezes 100 dá quanto? Dá 25. Então, T vai ser igual a 200 dividido por 0,25. Quanto é que dá, gente? Se quiser fazer a conta, ó, de boa, faz a conta, não tem problema nenhum. Vai dar quanto? Vai dar 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, 0, vão 4, né? 8 vezes 2, 16, somado com 4, 20. Então, o tempo em anos vai dar T igual a 8. 8 o quê? Anos. Perceba que a informação que o tempo está sendo o que? Representado em anos. Então, a resposta correta é 8 anos. Vamos olhar as alternativas. A alternativa correta é a letra B de Brandão aí, ó. B de Brandão. E a gente fecha a questão 4, hein? Valeu, galera. Questão 6, hein? Sendo K, certo? A raiz da equação 2 elevado a x mais 1 menos 3 que multiplica 2 elevado a x mais 5 vezes 2 elevado a x menos 1 sendo igual a 6, determine o valor numérico do quadrado de 5 raiz de k. Né? Então, ele quer o quadrado de 5 raiz de k, onde k é a raiz da equação. Isso aqui é uma equação exponencial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou decompor, certo? 2 elevado a x mais 1, escrever na forma 2 elevado a x vezes 2 elevado a primeira, menos 3 que multiplica 2 elevado a x, mais
5 que multiplica. A mesma coisa, ó. Eu tenho 2 elevado a x menos 1, eu vou decompor como 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Sendo igual a quanto, gente? 6. Perceba que tem aí, ó, um elemento que está em destaque, né? Que é 2 elevado a x. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui, ó, 2 elevado a x e uma variável auxiliar. Vou chamar de y. Pronto. Chamando 2 elevado a x de y. Aqui, ó, perceba, 2 elevado a x está em destaque, ó. Então, onde tiver 2 elevado a x, eu vou chamar de y, ó. Então, vai ficar o que aqui? Y vezes 2, vamos fazer direto? Y vezes 2 vai dar 2y. Menos 3 vezes y vai dar 3y. Mais 5 vezes y vezes meio. 2 elevado a menos 1 é meio, né? Então, vai ficar quanto? 5 vezes y, 5y. Vezes 1 dá 5y. Dividido por 2 dá 5 meios de y. Então, vai ficar 5 vezes y vezes meio. Então, vai dar 5y sobre 2. Sendo igual a quanto? 6. Fiz direto, hein? 2 elevado a menos 1 é meio. Então, vai ficar 5 vezes y vezes meio. Então, vai ficar 5y sobre 2. Vamos tirar o MMC aqui, né? Vamos logo. Poderia até reduzir aqui mais um pouquinho, mas eu vou tirar logo o MMC. 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 2y dá 4y. Menos 2 dividido por 1 vai dar 2. Vezes menos 3y dá menos 6y. Mais 2 dividido por 2 vai dar 1. Vezes 5y dá 5y. 2 dividido por 1 vai dar 2. Vezes 6, que dá 12. Ou eu posso deixar indicado. Final dá sempre para simplificar, viu? Simplificando aqui, ó, os denominadores por 2. Eu vou obter o seguinte. 5y mais 4y vai dar quanto? 9y. 9y menos 6y dá 3y. Sendo igual a 2 vezes 6. Vou simplificar aqui, ó. Por 3 vai dar 1. A equação toda por 3, ó. Por 3 vai dar quanto? 2. Então, y vai ser igual a quanto? 4. Isso aqui não é a raiz da equação. Perceba que a equação ela está na variável x. A variável principal aí é x, né? Encontrado y, dá para encontrar o valor de x? Dá. Vem para cá, ó. Para y sendo igual a 4, implica em 2 elevado a x ser igual a 4. Então, vamos lá. 2 elevado a x sendo igual a 4 é a mesma coisa de dizer que 2 elevado a x vai ser igual a 2 ao quadrado, porque 4 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. Então, bases iguais implica em expoentes serem iguais. Então, 2 elevado a x sendo igual a 2 ao quadrado implica dizer que x equivale a 2. Então, a solução desta equação vai ser unitária de elemento 2. Beleza. Só que ele não está pedindo a solução da equação, ele está pedindo um valor numérico de 5 vezes k, tudo isso elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado de 5 raiz de k. Onde k é a raiz da equação. Então, gente, ó, esse 2 aqui, na verdade, é k. Então, o que é que você vai fazer, Brandão? Ora, para calcular o valor numérico aí, no lugar de k, eu vou substituir por quanto? Por 2. Então, eu quero o quadrado de 5 raiz quadrada de 2. Potência de um produto. Eu tenho de elevar os fatores à potência. Então, isso aqui vai ficar Vn, que é o valor numérico, sendo igual ao quadrado de 5 raiz de 2, é a mesma coisa de 5 ao quadrado, vezes raiz de 2 ao quadrado. Potência de um produto, tem que elevar os fatores à potência. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Vezes, quanto é o quadrado da raiz quadrada de 2? Posso simplificar aqui? Posso. 2. Com isso, eu posso dizer que o valor numérico vai ser igual a quanto? 50, que é 25 vezes 2. Vamos aqui analisar as alternativas. 50 está na letra D de dado. Então, aí, ó. Então, questão 6, letra D de dado. Boa questão, hein? Quem assistiu a AVA aí, ó, acertava essa questão, viu? Vamos lá. Até daqui a pouco. Valeu. Vamos lá, galera. Questão 9, hein? Estou pulando algumas, porque as outras que eu estou pulando, eu vou passar como atividade, né? Vou pedir a refeitura dessa avaliação para entregar na aula presencial de quinta-feira, né? Na minha aula. Então, tá lá. Dado o sistema de equações, né? 4 elevado a x mais 3 elevado a y sendo igual a 43.
4 elevado a x menos 3 elevado a y sendo igual a menos 11. Pede-se o valor de x elevado a y. Botei aqui, ó, Vn, novamente, ó, o valor numérico. Tá vendo? Eu, na aula do AVA, eu dei uma dica para resolver esse sistema. Lembra? Perceba que 4 elevado a x está presente na primeira equação e na segunda equação. E 3 elevado a y também está presente na primeira e na segunda equação. Então, o que você vai fazer aí, Brandão? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui, ó, 4 elevado a x de uma variável auxiliar. Eu vou chamar de Azinho. E vou chamar aqui 3 elevado a y de outra variável auxiliar. Vou chamar de Bzinho. Vai facilitar aí o meu cálculo. Pronto. Então, 4 elevado a x eu vou chamar de A. E 3 elevado a y eu vou chamar de B. Vai facilitar para mim aí, viu? Então, vamos lá. No lugar de 4 elevado a x, eu vou substituir por A. No lugar de 3 elevado a y, eu vou chamar de B. Então, vamos lá. No lugar de 4 elevado a x, eu vou chamar de A. Então, vou ter A mais. No lugar de 3 elevado a y, eu vou chamar de B. Então, eu vou ter na primeira equação A mais B igual a 43. Na segunda equação, substituindo. No lugar de 4 elevado a x, eu vou chamar de A menos. No lugar de 3 elevado a y, eu vou chamar de B. Então, A e B são variáveis auxiliares. Vão nos ajudar a resolver a questão. Poderia resolver esse sistema de várias formas, né? Mas eu vou resolver pelo método da adição. O método da adição consiste em adicionar a primeira equação com a segunda, com o objetivo de cancelar uma das variáveis aqui, ó. Se eu fizer pelo método da adição, já estou percebendo que eu vou cancelar a variável B. A mais A, vou obter 2A. Mais B menos B, eu posso cancelar que eu tenho elementos simétricos, a galera do primeiro ano ali. Sendo igual a 43 menos 11. Quanto é 43 menos 11? Vamos lá. 3 menos 1, dá quanto aqui? 3 menos 1, dá 2, né? 4 menos 1, dá 3. Então, aqui, ó, eu vou ter 2A sendo igual a 32. 2A sendo igual a 32 implica em A ser igual a quanto, gente? 16. Encontrado o valor de A, dá para encontrar o valor de B? Dá. Basta você escolher uma das equações acima aí para substituir. Vou escolher a primeira. Eu tenho que A mais B equivale a quanto? 43. Qual foi o valor de A? Não foi 16? Então, tenho 16 mais B igual a 43. Com isso, B vai ser igual a 43 menos 16. Qual é o valor de B? O Fabão já sabe, já está ali me dizendo. O valor de B vai ser igual a 27, não é não? 13 menos 6, 7, vai 1, 4 menos 2, 2. Então, encontrado o valor de A e o valor de B, eu ainda não finalizei a questão, porque eu preciso de x e de y. Vou ter que substituir ali, ó. Sendo 4 elevado a x sendo igual a A, né? Como A foi igual a 16, eu tenho o seguinte, eu tenho 4 elevado a x sendo igual a 16. Na base 4, 16 corresponde a 2, na base 4, 16 corresponde a 4 ao quadrado. Com isso, eu acabei de encontrar x. Qual é o valor de x? 2. Se 4 elevado a x corresponde a 16, é porque x é 2, porque 4 ao quadrado é 16. Encontrei x. Dá para encontrar y? Dá, vou fazer a mesma coisa, ó. Como 3 elevado a y corresponde a b, e b foi 27, eu terei agora 3 elevado a b, sendo igual a 27. 27 eu posso colocar na base b. 27 corresponde a 3 ao cubo. Não é isso? Então, b vai ser igual a quanto? 3. Bases iguais implica em expoentes serem iguais. Encontrado o valor de a e b, eu já posso... O valor de... Aqui é y, né? 3 elevado a y igual a b, ó. Substituir errado, ó. Implica em y ser igual a 3, correto? Então, 3 elevado a y sendo igual a 27. Então, 3 elevado a y sendo igual a 3 ao cubo, implica y ser igual a 3. Se ele perguntasse a solução do sistema seria o par 2 e 3. Mas ele não está pedindo a solução do sistema, está pedindo o valor numérico de x elevado a y. Então, para calcular o valor numérico, basta substituir. Ó. Qual é o valor de x? 2. Qual é o valor de y? 3. Então, o valor numérico de 2 ao cubo corresponde a quanto? 8. Então, a resposta da questão 9 é 8. Vamos analisar as alternativas. Onde se encontra o 8? O 8 se encontra na letra D de dado. Então, 8. Questão 8. Não, perdão, questão 9, né? Questão 9 dá 8, que está na letra D de dado. E a gente fecha a questão 9. Daqui a pouco eu volto
para fazer uma questão ainda na parte objetiva para ir para a parte aberta. Valeu. Até logo. Questão 10, hein? Questão boa. Quem assistiu a AVA aí dava também para resolver essa aí, né? Acertar até. Seja alfa o maior número que é a solução da equação. Se ele fala que é o maior número, eu posso dizer que é a maior raiz da equação. Ó. Então, eu coloquei aqui, ó, alfa, a maior raiz. De qual equação? A equação é essa. 5 elevado a x ao quadrado menos 2 sobre 125, sendo igual a 1 sobre 25 elevado a menos 2x. Então, para encontrar a maior raiz, né, eu tenho de resolver essa equação aqui exponencial, né? Para depois calcular o valor numérico da raiz quadrada de alfa. Vamos lá. Já estou percebendo aí que eu tenho que colocar aí, né, os números que aparecem aí, 125 e 25 para a base 5. Ah, joia. Então, vou fazer o seguinte. 5 elevado a x ao quadrado menos 2, eu vou deixar como está. 125 eu já vou passar logo para a base 5. Eu já estou percebendo que isso aqui corresponde a 5 ao cubo, certo? Aqui, 1 sobre 25 elevado a menos 2x, todo número elevado a expoente negativo indica inversão da base. Então, isso aqui é a mesma coisa de 25 elevado a 2x, certo? Beleza. Aí eu vou ter calma. Espere, eu posso passar o 25 colocar na base 5. Então, aqui eu vou deixar assim, ó, 5 elevado a x ao quadrado menos 2 sobre 5 elevado ao cubo. 25 corresponde a 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, gente, ó, equivale a 5 ao quadrado. 5 ao quadrado elevado a 2x vai dar 5 elevado a 4x. Potência de potência. Conserva a base e multiplica o expoente, não pode não? 25 é 5 ao quadrado. Como está elevado a 2x, vai ficar assim, ó. 5 ao quadrado elevado a 2x, potência de potência, conserva a base e multiplica o expoente. Beleza? Aqui eu vou aplicar a proporção. Poderia também aqui conservar a base e subtrair os expoentes. Mas fica mais fácil, ó, eu aplicar a proporção. É melhor multiplicar do que dividir. Né? Então, vamos lá. Aplicando a proporção aqui, eu vou ter 5 elevado a x ao quadrado menos 2 vezes 1, sendo igual a 5 elevado a x ao quadrado menos 2. Sendo igual a 5 ao cubo vezes 5 elevado a 4x. Vou deixar até indicado, porque tem aluno que erra aí, que bota 5 elevado a 12x. Não é. Eu tenho 5 ao cubo vezes 5 elevado a 4x. Aqui eu vou ter de conservar a base, ó. O segundo membro, né, conservar a base e somar o expoente. 3 mais 4x. Ah, beleza. Então, bases iguais agora implica em expoentes serem iguais. Então, ó, vai cair até em uma equação do segundo grau. Eu vou trazer para o segundo membro e para o primeiro membro e vou reduzir, hein? Vamos lá. Posso fazer direto? Ou você ainda quer que eu faça mais uma passagem? Vou colocar mais uma passagem. Então, vou igualar aqui, ó, x ao quadrado menos 2 sendo igual a 3 mais 4x. Bem devagar, pronto. Bases iguais implica expoentes serem iguais. Vou arrumar essa equação do segundo grau, trazer para a forma normal ou reduzida. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x. Por que menos 4x? Eu não tenho mais 4x passando para o primeiro membro, menos 4x. Tenho 3 no segundo membro. Passando para o segundo membro, para o primeiro membro, vai passar com menos 3. Menos 3 com menos 2, adicionado dá menos 5. Sendo igual a zero. Poderia resolver essa equação pela fórmula resolutiva, né? Mas eu posso utilizar soma e produto das raízes. Como A, o coeficiente A é igual a 1, a soma vai ser igual ao oposto de B, e o produto vai ser igual a C. Então, soma 4, produto menos 5. Pensei rapidamente, dois valores para x, que somados dê 4 e multiplicado dê menos 5. Eu já sei. 5 e menos 1. Vamos testar? 5 somado com menos 1 dá mais 4. 5 multiplicado com menos 1 dá menos 5. Mas torna a dizer, ó, isso aqui é opcional, você pode resolver utilizando a fórmula resolutiva. Se eu pedisse a solução da equação seria menos 1 e 5. Mas na questão tem a informação que, sendo alfa a maior solução da equação, se é a maior solução da equação, então alfa vai ser quem, gente? Alfa vai ser 5. Pede-se o valor da raiz de alfa. Então, o valor numérico da raiz de alfa vai ser equivalente à raiz quadrada de 5. 5 não é um quadrado perfeito. Então, a raiz quadrada de 5 vai dar um número
irracional. O número irracional é aquele que não pode ser expresso em forma de quociente, em forma de fração. Então, esse valor aqui pertence aos números irracionais. Irracionais é quelinha, né? Então, pertence a quelinha. Então, a alternativa correta é a letra E. É bom chamar a atenção, se fosse a menor raiz, a menor solução seria menos 1. Raiz de menos 1 seria um número imaginário, né? Um número que não é real. Mas ele pede a raiz de alfa, onde alfa é a maior raiz, a maior solução da equação. Então, a raiz de 5 é um número irracional. Aquele número que não pode ser expresso em forma de fração, em forma de quociente. A raiz quadrada de 5 vai dar uma dízima não periódica, né? Se é uma dízima não periódica, não pode haver o que? Geratriz. Então, não dá para escrever em forma de fração. E a gente fecha a questão 10, hein? Alternativa correta é a letra E. Vamos para a parte aberta, hein? Valeu, galera. Até daqui a pouco. Vamos lá, galera. Questão 2, hein? Boa questão. Função exponencial. Questão 2, parte aberta, hein? Determine o valor de K na função K sobre 2 mais 7, tudo isso elevado a x, de forma que ela seja decrescente. Galera, função exponencial f de x sendo igual a elevado a x. Ele quer saber o valor de K para que essa função seja decrescente. Qual é a condição para uma função exponencial ser decrescente? A condição é o seguinte, a base tem de ser maior do que 0 e menor do que 1. A base tem de estar entre 0 e 1. Se fosse crescente, a base deveria ser o quê? Maior do que 1. Mas ele fala o quê na questão? Decrescente. Então, a Derbal pede o quê? Os valores de K para que essa função seja decrescente. Para ser crescente, a base tem de ser maior do que 1. Para ser decrescente, entre 0 e 1. Na aula do AVA, até falei nisso, né? Então, a condição é esta. A base tem de estar entre 0 e 1. A base aqui desta função é a expressão K sobre 2 mais x. Então, a base, que é K sobre 2 mais 7, deverá ser maior do que 0 e menor do que 1. Ou seja, a base deverá estar entre 0 e 1. Cai em uma inequação, cai em uma inequação simultânea. Então, eu vou resolver simultaneamente. Então, esse 7 que está somando, ele pode passar para esse membro subtraindo e para esse membro subtraindo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse mais 7 como menos 7, tanto para esse membro, com menos 7, como para esse membro, com menos 7. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 7, certo? Mais 0, menor do que K sobre 2, que é menor do que 1 menos 7. O que foi que você fez aí, Brandão? Passei menos 7 para esse membro, passei o mais 7 como menos 7 para esse membro e para esse membro, ó. Reduzindo aqui, eu vou ter menos 7 mais 0, tendo o resultado menos 7. Então, vou ter menos 7, menor do que K sobre 2, onde K menos 2 vai ser menor do que quanto? Menos 6. Então, tá aí, ó. Agora, você tem o seguinte, ó, o 2 está dividindo. Como o 2 está dividindo, ele pode passar para este membro e para este membro como? Multiplicando. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, ou você pode fazer o seguinte, multiplicar a equação toda por quanto? Por 2. Então, aqui eu vou obter menos 14, menor do que K, e K menor do que quanto, gente? Menos 12. Aqui já está a resposta. Quais são os valores de K necessários para que essa função exponencial seja decrescente? Os valores de K deverão ser maiores do que menos 14 e menor do que menos 12. Então, você poderia colocar a resposta assim, ó, de várias formas. Você poderia dizer que os valores de K deverão pertencer ao intervalo aberto em menos 14 até menos 12 aberto. Uma das respostas. Ou você poderia botar assim, ó, valor de K pertencente a R e pescar essa informação, ó, como está aqui, ó. Valor de K pertencente a R, onde os valores de K deverão ser maior do que menos 14 e menor do que menos 12. Ó. Então, você pode colocar a resposta desta forma, na forma de intervalos, ou através de propriedade característica. Ó. Aqui já está a resposta. Ó. Então, como essa questão é aberta, você tem que colocar a resposta. Ó. E a gente fecha a questão 2. Beleza?
Valeu. Questão que precisa apenas da condição para a função exponencial ser decrescente. A base tem de ser maior do que 0 e menor do que 1, ou seja, a base tem de estar entre 0 e 1. Valeu. Até daqui a pouco. Vamos lá, galera. Questão 3 aberta. Questão 3 aberta, ele pede para fazer o seguinte, o esboço do gráfico da função exponencial. 1/10 elevado a menos x. Cuidado, viu? Na teoria, nós vimos o seguinte, se a base for maior do que 1, a função é crescente. E se a base estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. O apressadinho aqui, ó, vai fazer o seguinte, como a base é 1/10, a função é decrescente. Só que ele errou, porque observe que o expoente é o quê? É negativo, é menos x. Então, esta função, ó meu filho, ó meu amigão, essa função é crescente. Por que é crescente? Todo número elevado a expoente negativo indica inversão da base. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever f de x sendo igual a 10 elevado a x. Tá vendo? A função é crescente. Como é que eu vou fazer? Ele vai pedir, está pedindo o esboço do gráfico. Eu vou até fazer assim, eu já sei que é crescente, né? Já sei que ela vai ter esse comportamento. Ó. O gráfico da função exponencial é uma curva. O ponto de interseção com o eixo OY é o ponto 0 e 1, porque se x for 0, a imagem de 0 vai ser 1, porque 10 elevado a 0 é 1. Como a função é crescente, ó, ela vai ter ó, este esboço. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou provar para vocês que essa função é crescente adotando valores, tanto para x, para encontrar os valores de y, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adotar alguns valores para x negativos, alguns valores positivos e o 0. Vou ser bem humilde. Vou colocar dois valores negativos, menos 2 e menos 1 para x, o 0 e dois valores positivos. Vamos lá. A imagem de menos 2, 10 elevado a menos 2, vai ficar 1 sobre 100, 1 centésimo. 10 elevado a menos 1 vai dar 1 décimo. Beleza. 10 elevado a 0 é 1. Ó. Esse ponto aqui é um ponto-chave, que é o ponto de interseção da curva, né, do gráfico com o eixo y, ponto 0 e 1. Ponto-chave. Se x for 1, a imagem de 1 é 10, porque 10 elevado a primeira é 10. E se x for 2, 10 elevado ao quadrado, 100. Já dá para perceber que essa função é crescente. Ó. Aumentando o valor de x, o que acontece com o valor de y? Aumenta. Beleza? E se eu diminuo o valor de x, o que acontece com o valor de y? Diminui. Observe que x e y variam no mesmo sentido. Certo? Aumentando x, aumenta y. Se eu diminuo x, o que acontece com y? Diminui. Então, o gráfico vai ser esse. Ó, o ponto de interseção com o eixo y é esse ponto aqui, ó, ponto 0, 1. Esse ponto é o ponto de interseção com o eixo y. Ó. Então, ele vai interceptar no ponto 0, 1. Esta função é crescente? É. Ela vai tender, na verdade, a curva, o gráfico vai tender a tocar no eixo das abscissas, mas não toca. O gráfico vai ser assim, ó. Beleza? Aqui o que é que eu vou fazer? Você percebeu que primeiro eu fiz o gráfico, depois eu marquei os pontos? Vou marcar os pontos agora. Ó. O ponto de interseção com o eixo y é esse ponto, 0 e 1. x0, y1. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar um ponto aqui, de preferência, à esquerda do eixo y. Vou pegar esse aqui, ó, ponto de abscissa menos 2 e a ordenada 1 centésimo. Se x for menos 2, qual é a imagem de menos 2? 1 centésimo. Pronto. Concorda? E vou pegar um ponto à direita do eixo y. O ponto de abscissa 2 e a ordenada quanto? 100. Pronto. Está aqui o gráfico. Perceba que o gráfico foi o que aí? O gráfico é uma curva. O ponto de interseção com o eixo y é o ponto 0, 1. Perceba que o gráfico dessa função exponencial é crescente, certo? E a imagem dessa função aqui, qual é a imagem? O domínio é R, né? A imagem é R asterístico, ou seja, de 0 aberto a mais infinito. Eu vou até colocar aqui, ó. Vou colocar o seguinte. O gráfico foi uma curva, essa característica. O gráfico foi uma curva, certo? O ponto de interseção com o eixo y foi o ponto 0, 1. Esse ponto é fundamental. O ponto de interseção com o eixo y. F é crescente. Por que ela é crescente? Ó, crescente, porque A foi o que aí? A base A foi maior do que 1, certo? Base foi maior do que 1. O domínio dessa função aí, vou botar o domínio. O domínio de F é R, concorda? E a imagem
dessa função de f é de zero aberto até mais infinito, que é a mesma coisa de dizer que é R asterisco, né? R mais asterisco, né? R mais asterisco, né? Porque R mais asterisco são os reais o quê? Positivos. Ela tende a tocar no zero. Então, o gráfico é uma curva, o ponto de interseção com o eixo y é o ponto 0,1, f é uma função crescente, o domínio é R, e a imagem é R mais asterisco, significa dizer que é de zero aberto a mais infinito. A imagem vão ser o quê? Os reais positivos, né? E a gente fecha a questão 3, né? Imagem R mais asterisco, reais positivos. Valeu, vou fazer a última daqui a pouco, hein? Valeu, galera. Tchau, até mais tarde. Vamos lá, galera, questão 4, parte aberta, hein? Questão 4 é outra questão de um problema envolvendo função exponencial. A função c de t igual a 200 vezes 3 elevado a kt, né? Com k sendo igual a 1/12, dá o crescimento do número c de bactérias no instante t em horas. Qual o tempo necessário em dias, então grife aí em dias, né? Para que haja nessa cultura 16.200 bactérias. Foi o que eu fiz, li com lápis e peguei as informações. A lei que define a função é essa aí, ó, c de t igual a 200 vezes 3 elevado a kt. K, eu tenho a informação que equivale a 1/12, C é o número de bactérias e T é o tempo em horas. Tempo em horas, número de horas. Só que na questão ele pede-se o seguinte, ele quer saber o tempo em dias para que haja 16.200 bactérias. Como é que eu devo agir para resolver essa questão? É só substituir, gente. Pede-se o valor de T quando C for igual a 16.200 bactérias. Então, no lugar de C, eu vou substituir por quanto? 16.200 bactérias. Sendo igual a 200 vezes 3 elevado a kt. K não equivale a 1/12. 1/12 vezes T vai dar T sobre 12. Pronto, beleza. Perceba que o 200 que está multiplicando pode passar para o primeiro membro dividindo. Então, vou ter 16.200, certo? Dividido por 200, sendo igual a 3 elevado a t sobre 12. Ó. Vou simplificar aqui, ó, por 100. E agora eu vou simplificar por 2. Por 2 dá 1. Por 2 dá quanto? 81. Então, eu vou ter 81 sendo igual a 3 elevado a t sobre 12. Perceba que eu caí em uma equação exponencial. Ó. Fácil, fácil. Tendo igual as bases. 81 eu posso escrever na base 3. 81 equivale a 3 elevado à quarta potência. Então, 81, ó, equivale a 3 elevado à quarta potência, igual a 3 elevado a t sobre 12. Bom, ficou fácil. Bases iguais implicam expoentes serem iguais. Então, 4 vai ser igual a t sobre 12. Aplicando a propriedade da proporção, produz meios igual a produz extremos, eu vou obter t sendo igual a 12 vezes 4. 12 vezes 4 dá 48. 48 o quê? Horas. O tempo aqui está dado em horas, certo? Então, 48 horas. Só que na questão está pedindo o quê? O tempo em dias. Ora, um dia corresponde a quanto? 24 horas. Um dia tem 24 horas. 48 horas equivale a quantos dias, gente? 48 horas equivale a 2 dias. Então, a resposta é 2 dias. Fabão já estava ali assoprando, ó. Então, tá aí, ó. Então, eu fiz aqui a refeitura, né? Na verdade, corrigi aqui várias questões, certo? Deixei algumas para você fazer. Na aula de quinta-feira, eu quero, na verdade, aí, a refeitura da avaliação. Eu quero que você refaça um teste. Isso aí vai servir como tarefa. Não esqueça que nessa unidade, um ponto é do AVA. Esse um ponto corresponde ao quê? Presença, né? O que mais? Atividades, correto? E uma avaliação que nós vamos fazer daqui para o final do ano, certo? Então, valeu, bom descanso, uma boa hora de estudo e uma boa apresentação, viu? Vou estar lá, viu, terça-feira, eu e Fabão lá, Fabão filmando, eu assistindo, a apresentação do trabalho, né? Disciplinar aí, no movimento interdisciplinar de vocês. Boa sorte, um abraço e não esqueça, a vida é dura para quem é mole. Tchau. Obrigado, Fabão.